A terra já testemunhou a existência de 17 espécies de hominídeos. Nós somos a 17ª espécie de hominídeo. Somos o Homo sapiens. Sabe que primata, hominídeo. As outras 16 espécies desapareceram da terra porque não tinham evolução intelectual capaz de se submeter às mudanças climáticas naturais e por isso foram extintas. Nós estamos aqui numa área de vegetação de cerrado. E a gente sabe que o vegetal é autótrofo, converte os elementos da natureza em matéria orgânica, em vida. E embora a gente veja aqui uma grande densidade de plantas, podendo se encontrar uma planta para cada 3 metros quadrados de solo, essa área de cerrado é vegetação secundária. Aqui existiram, no mínimo, 400 espécies vegetais a nível de árvores e arbustos. E aqui nós vemos, no máximo, hoje, nessa vegetação secundária, 5 espécies de vegetais a nível de árvores e arbustos, porque esse terreno que nós estamos caminhando aqui foi mantido nu para os campos de lavoura e de pastagem do gado durante pelo menos 80 anos. E já na década de 70 do século 20, o clima aqui se tornou inóspito, impedindo que o homem produzisse lavoura e criasse gado, porque na maior parte do ano as plantas morriam e secavam, perdiam as folhas, e o mesmo poderia acontecer com a lavoura de subsistência. E o fato é que o homem abandonou essa terra. Nós estamos em 2025, há cerca de 50 anos, e essa vegetação que a gente está vendo aí representando no máximo 10% das espécies vegetais que existiram aqui na mata nativa, porque 90% das espécies não tinham mais o ambiente para se reproduzir
por conta do clima. Então nós estamos aqui na 17ª espécie humana de hominídeos, e todas as transformações que nós estamos vendo aqui, testemunhando, é consequência da ação do homem. E o homem, na ânsia de aumentar a sua produção de alimentos, porque à medida que o tempo foi passando, o homem foi se multiplicando, e essas terras aqui foram ocupadas pela civilização humana. Lá pelo século XVIII, mas aqui já existia o índio. Que não tinha atingido a capacidade intelectual de produzir recursos, meios, e vivia como Homo erectus, do que tinha na vegetação nativa frutos, sementes, e pescando seu alimento nos rios perenes que existiram aqui e que hoje não existem mais. Nas lagoas que permaneciam com água o tempo todo, porque chovia durante 5 meses do ano. Mais de 1000 milímetros de chuvas, mais de 1000 litros de água por metro quadrado. Mas o homem foi transformando esse ambiente, o homem civilizado, que se constitui do português, o homem português, da Europa, que descobriram o Brasil, que exploraram o Brasil, do escravo africano negro que foi trazido aqui em mastro de navio, e do índio que eles conseguiram civilizar para trabalhar na agricultura e na pecuária. O primeiro homem lavrador, agricultor, que se tem conhecimento, chamava-se Caim. E o primeiro pecuarista foi seu irmão Abel. História da humanidade que está na Bíblia. A gente sabe que existiu esse homem lá na Mesopotâmia, na Ásia, e aqui nós estamos no Brasil. Então nós estamos vendo aqui essa vegetação nativa que foi mantida, essa terra nua, por dezenas de anos, e de repente o homem abandonou essas terras. Não precisava mais descampar, arrancar todas as plantas para criar lavoura, produzir alimentos, criar pasto para o gado, porque o clima não oferecia as condições para isso. E a gente sabe que o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. Então o homem foi desmatando, sempre aumentando seus campos de lavoura e de pastagem, e o clima foi se tornando inóspito para a geração de vida. Aí então o homem abandonou isso aqui há cerca de 50 anos. E hoje a gente caminha um pouco aqui, a gente vê a diferença da plantação das plantas para cá à direita e aqui, onde o fogo passou mais recentemente, porque o homem desmatou e botou fogo, como fazia Caim lá na Palestina, que
lá no Oriente Médio, muitos desertos secos, mas a Mesopotâmia significa rios, entre rios, Rio Tigre, Eufrates, Gion, Fison, que era uma área muito fértil por conta da grande quantidade de água que corria naqueles rios. E aquela água não era da chuva, era do degelo das montanhas, nas nascentes do rio, que fazia com que aqueles rios ficassem permanentemente com água perene. E a correnteza da água no rio trazia um solo de sedimentação rico, muito fértil, úmido, onde os primeiros homens civilizados se assentaram. O homem deixou de ser nômade, se fixou na terra, construiu a sua casa próximos aos rios, e lá o homem criou, domesticou animais que lhe servia de alimentação com carne, ovos, leite, permitindo o desenvolvimento de grandes povoamentos lá na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, Irã, Síria. Lá esteve então o primeiro homem citado na história da humanidade a trabalhar na agricultura e criar gado, animais domesticados. Aqui também o homem trouxe essa mesma mentalidade. Só que lá na Mesopotâmia o homem teve que queimar a vegetação nativa exuberante que existia nas várzeas daqueles rios, Tigre, Eufrates, Gion, Fison, porque não tinha ferramenta. Tinha que botar fogo na planta durante muitos dias. Tirava a terra ao redor do tronco da planta e jogava fogo. Botava gravetos, madeira seca para tocar fogo até que a planta arriava. Aqui o homem arrancou algumas árvores. Depois que botou fogo, muitas plantas foram totalmente destruídas, a massa orgânica. Quando você queima 1 metro cúbico de massa vegetal nos incêndios, nas coivaras, nas queimadas, restam menos de 20 litros de carvão, cinza, fumaça. A fumaça vai para a atmosfera, causar danos irreparáveis. Então o homem aqui praticou a mesma lavoura que Caim praticou há cerca de 7.800 anos, lá na Ásia, na Mesopotâmia. Aqui o homem continuou com a diferença que aqui, além do fogo, o homem tinha ferramenta para brocar o mato, como fez aqui com essa planta. Cortou uma foice, machado, e depois que a planta arriou a mata, ele botou fogo até se transformar, como a gente disse, transformar 1 metro cúbico de massa vegetal em 20 litros de carvão, fuligem, fumaça, totalmente desprovida de vida. Aqui a gente vê o carneiro que sofreu com o fogo, mas não morreu totalmente, mas certamente não tem
substância em seu corpo, se não tiver chuva para molhar o solo, para que ele possa tirar do chão, por intermédio das raízes, tirar água, coletar água e nutrientes minerais. E aqui a gente vê a cerca do homem, mostrando que a produção agropecuária aqui não é suficiente para o homem comprar arame novo para botar na cerca, as estacas raquíticas, totalmente secas, já não consegue se manter aqui por mais de 5 anos. E a gente vê aqui o campo que já não tem capacidade nem com os elementos da natureza e nem com o solo, que é o quarto elemento da natureza, de gerar alguma planta aqui de grande porte. E não nasce nem pasto para o gado comer. Aqui esse ano, 2025, caiu no máximo 300 milímetros de chuva aqui, que corresponde a 50% da média de chuva daqui dessa área, mostrando que o homem realmente foi o causador desse desastre com sua agropecuária, apesar de ter tecnologia, como a gente disse, ferramenta como foice, machado, o arado do trator, destruiu toda essa área, deixando-a imprópria para a produção de lavoura, imprópria para gerar o pasto que o gado come, não é qualquer planta. E o resultado é esse desastre. Não consegue tirar daqui o sustento e, portanto, não tem condições de fazer a sua cerca, mantê-lo cercado com segurança para evitar que o gado passe de um terreno para o outro. Como a gente vê aqui, são pequenas propriedades com 2, 3 quilômetros de extensão, mas a largura daqui para aquela cerca não chega a 100 metros. É no máximo 60 metros daqui para outra cerca. É a largura das propriedades aqui. E a gente vê o cardeiro aqui que ele deixou na cerca, que seria, além de ser cerca verde, impedindo que o gado invadisse a outra terra, porque o cardeiro é totalmente fioso. Acreditamos que 80% dos cardeiros que ele colocou aqui, plantou, morreram, desapareceram. E a gente anda mais um pouquinho aqui e encontra esse cardeiro com algumas flores, porque há 5 dias atrás caiu 4 milímetros de chuva aqui nessa área. Aliás, os serviços de meteorologia anunciavam grandes precipitações aqui acima de 50 milímetros nessa área do Agreste, do Nordeste. Caiu 4 milímetros. Não chega nem 10% da previsão. E o fato é que o cardeiro tem essa capacidade de florar com qualquer chuvinha. Mas com certeza essas flores não vão se converter em frutos, não há semente. Embora a gente está vendo alguns frutos ali no cardeiro que surgiram há 30 ou 40 dias atrás, quando aconteceu alguma chuva aqui. Mas essas frutas não vão vingar. Já começam a ser destruídas, consumidas pelos insetos desde a flor, tirando da flor os ingredientes que deveriam se converter em frutos. Os insetos estão se alimentando
Não do néctar da flor, porque não são nem abelhas, mas sim da seiva, fazendo com que a flor murche, seque.